Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa classe de escola dominical. Muito bem. Aguardando aqui os irmãos entrarem. Bom dia, tia Sandra. Bom dia, amados. Nós tivemos aqui uma dificuldade, mas já estamos corrigindo. Muito bem. Pode aceitar, Giovanni. Bom dia, Giovanni. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um encontro nosso. Estudo da Palavra do Senhor, nossa escola dominical. Ah, tá aqui. Aprovar. Adicionando. Bom dia, Celso, graça e paz, meu querido. Tudo bem contigo? Graça e paz, pastor. Bom dia. Graça e paz, Giovanni. Bom dia também, meu querido irmão. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Prontinho, prontinho. Agora deu certo, né? Certinho, Giovanni, pastor. domingo nós vamos conseguir acertar naquele esqueminha que a gente tentou hoje, né? Amém. Vai dar certo. Eu vou falar com um pastor amigo nosso, e aí eu acredito que a gente consegue. Amém. Eu vou tentar também pesquisar mais sobre aquele sistema lá. Isso, vamos pesquisar. Bom dia, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus. Que bom podermos estar aqui com vocês nesse novo dia que o Senhor nos dá, nesse domingo abençoado, aqui em Foz do Iguaçu, uma chuvinha gostosa nessa madrugada, né, Giovanni? Glória a Deus. Uma chuva serôdia. Em casa, né? Até porque não pode sair muito mesmo. A Loide está dizendo bom dia também a cada um de vocês, irmãos, irmãs. Tempo de bênção, né? Giovanni, traz uma palavra aqui de saudação também para os nossos queridos e amadas irmãs e irmãos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos aí mais uma live com o pastor nessa escola dominical. Que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso, nesse domingo, trazendo muita paz, conforto aos nossos corações e tranquilidade. Em nome de Jesus, Amém. saúdo a todos. Amém, amém, amém. É bom tê-los aqui conosco, queridos. Nós tivemos um pequeno contratempo, né, Giovanni? Foi, tecnologia, como sempre. Estamos aprendendo, né? As pecinhas atrás do computador. Nosso irmão querido, Deus abençoe o senhor, toda a sua família. Os irmãos estão entrando aí agora, Giovanni, nós vamos aguardar aí uns minutinhos antes de entrarmos no nosso estudo. Enquanto isso,
Nós vamos cumprimentando essa turma querida, né? Abençoada. Amém. Nós vamos aqui nos preparando, não é verdade? Queridos, então, nós tentamos utilizar hoje não sei se é assim que pronuncia, o StreamYard, que nos dá uma possibilidade de uma transmissão melhor, com mais qualidade. Mas tivemos uma dificuldade na hora de jogar ele para o Facebook. Eu acho que eu tinha que ter feito alguma coisa antes, e de fato. Acabei de lembrar, eu pulei uma etapa, Giovanni. Bem possível que seja. Acabei de lembrar o que eu esqueci aqui. Isso que nós começamos com antecedência de 40 minutos para acertar tudo, né? Isso, pois é. Mas no próximo a gente acerta. No próximo a gente acerta. Com certeza, pastor. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer um teste aí durante essa semana, né, Giovanni? Vamos. E aí a gente fica bem preparadinho para o próximo domingo. É. Né? Possivelmente na quarta-feira o senhor possa utilizar o sistema e a gente já com ele testado. Isso, exatamente. Bom dia também a Luci, prima querida e amada. Já temos uma turminha aqui conosco, né, Giovanni? Já temos uma menina conhecida, Tiana Teixeira. Opa, ô Tiana! Tem um amigão meu aí também. Marcelo Brito. Escola, de primário, Rogério. Oi, Rogério. Ô, pastor José Pires, tudo bem com o senhor? Amigão nosso também. É uma turma bonita e querida já conosco, né, Giovanni? Com certeza. Bom dia. Também tem outro abençoado ali de Cascavel, outro Rogério. Bom dia, Rogério, família de cada um de vocês, um bom dia. Graça e a paz de Jesus. Giovanni, nós vamos começar então, né, até em função do nosso horário. Nós vamos orar agora. E convido você então, meu querido irmão, a curvar o seu rosto um pouquinho, né? Se quiser, fica à vontade, fechar ou não seus olhos para ele ter essa oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais este novo dia de vida que tu nos concedes. Queremos te agradecer pelo cuidado com que o Senhor tem nos cercado, por este amor tão grande com o qual temos sido amados pelo Senhor, pela tua paz que tem preenchido nosso coração e a nossa mente e nos guardado. Amém. Agora eu te peço, colocando minha vida, a vida do Giovanni e de cada um de nossos irmãos e irmãs, neste tempo, nesse período de escola dominical. Pai amado, ensina-nos a tua palavra e os teus caminhos. Colocamos o assunto esta manhã nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Viu, Giovanni? Os nossos jovens, eles também estarão conosco hoje aqui na nossa classe, sabe? Oh, glória. Dominical. Eu só vou postar lá no grupo de jovens, na rede de jovens também, o nosso link. Não sei se o Éder já postou para eles, né? Então, vou postar ali para eles também, tá bom? E o tema que nós vamos trabalhar hoje, viu, irmãos e irmãs, é um tema, vamos dizer assim, que eu considero muito relevante para as nossas vidas. Um tema para nos ajudar a pensarmos a nossa vida em Cristo Jesus. Um tema que tem a ver com nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida no cotidiano, que tem a ver com a maneira com que nós olhamos e enxergamos a vida. Há bons anos atrás, estudando um material chamado Conflitos da Vida, eu me deparei ali com uma frase que marcou muito o meu coração. E foi um diferencial, sabe, Giovanni? Para a minha vida e para o meu futuro, na maneira de eu enxergar a vida. Ali dizia assim: a questão não é o que acontece conosco, e que Deus já sabia que aconteceria conosco.
mas é como nós vamos reagir a isso. E Verdade. podemos reagir de dois pontos de vista diferentes. Podemos reagir do ponto de vista humano ou podemos reagir do ponto de vista divino. Se reagirmos do ponto de vista humano, consequentemente, vamos sofrer as consequências das nossas decisões, muitas vezes equivocadas, erradas, fora da vontade de Deus. Mas se reagirmos do ponto de vista de Deus, experimentaremos a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Então, esse estudo que a gente vai compartilhar aqui com os amados hoje não deixa de estar relacionado a isso. O tema é Olhe em Três Direções. E dois textos, entre outros que estaremos citando aqui, são os textos base para o nosso estudo nesta manhã. Um deles está em Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. E o outro no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1. E o estudo desta manhã também está baseado num compartilhar de um pastor e missionário metodista que eu admiro, que eu respeito muito pelo trabalho dele, pela missão dele. Ele que foi missionário nas Índias, né? E praticamente foi a pessoa que abriu a porta junto ao povo indiano para a pregação do Evangelho. Foi, na sua época, um grande desafio, que é o pastor Stanley Jones. E ele escreve, então, esse material no livro O Caminho, intitulado Em Três Direções. Então, ele desafia assim, que ao formularmos o nosso plano de ação, nós devemos olhar sempre em três direções. Ou seja, quando nós vamos desenvolver os nossos projetos de vida, pessoal, familiar, e aqui a gente trabalhou nesses domingos anteriores sobre família, lidando com as situações que acontecem no nosso dia a dia como família, esse desafio, né? Antes de pensarmos nossa vida, antes de pensarmos nossa família, antes de vivermos a vida comum do lar, e ao viver a vida comum do lar, estar fazendo isso, mas também a nossa vida no nosso dia a dia, no sentido maior, nós precisamos sim aprender a olhar em três direções. E nós vamos estar conversando sobre isso. O texto do Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, diz Jesus. Ou, numa outra versão, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Amém. Essa palavra, Jesus disse para os seus discípulos, é uma palavra para nós, porque eles teriam que enfrentar um tempo difícil. Jesus estava para ser preso, para sofrer, né, as crueldades pré-morte dele, ou seja, aquilo que nós chamamos de a paixão de Cristo, seu sofrimento, sua dor, né? A dor do Via Crucis, ou seja, todo o sofrimento daquela caminhada até o Monte Gólgota, onde estaria sendo crucificado, e a própria crucificação. E, nesse sentido, nós vamos perceber que os discípulos de Jesus vão se dispersar. Eles vão, cada um deles, para o seu canto, com exceção de Pedro e de João, que vão ficar num tempo maior ali. Depois Pedro também vai fugir, e o João, que vai permanecer até o final, e que vai estar ali no Monte Gólgota, junto com Maria, mãe de Jesus, e algumas outras pessoas assistindo, né, vamos dizer assim, a crucificação deste mestre, do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. E então, considerando isso, nós precisamos aprender a olhar em três direções. E Jesus fala com os seus discípulos: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. E ele entra com uma série de ministrações para preparar os seus discípulos. Ele está ensinando os discípulos a olharem para o alto, olharem para Deus e não se deixarem determinar pelas circunstâncias e pelos fatos, pelas coisas que iriam acontecer. Ó, a questão não é o que acontece, e que Deus já sabia que ia acontecer, mas como eu vou reagir a isso. Jesus estava mostrando, querendo ensinar os seus discípulos como é que eles deveriam reagir diante das coisas que iriam acontecer, né? Então, o estudo, pensando nisso, na resposta a esta afirmação, nós vamos conversar sobre 3 direções. Eu vou pedir para o Giovanni ler agora o texto que está em Atos, no capítulo 18, os versos 9 e 10, que fala para nós de uma visão que o apóstolo Paulo vai receber de Deus. Você lê para nós, Giovanni, por favor? Amém. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém. Amém. A palavra que vem de Deus para Paulo é uma palavra de encorajamento. E a palavra de Deus é assim, amados. A palavra de Deus é uma palavra para nos encorajar, é uma palavra para gerar esperança em nossos corações, é uma palavra de vida. E essa palavra que Deus traz aqui para Paulo, através de uma visão à noite, é uma palavra para que Paulo não tenha medo. Veja bem, não temas, quer dizer, não tenha medo, Paulo. Por quê? Porque o medo, ele sempre está ao nosso redor, batendo na porta do nosso coração, querendo entrar dentro de nós para nos dominar. E se nós permitirmos que o medo entre dentro de nós e encontre um lugar no nosso coração, ele vai nos dominar. O medo vai nos paralisar, o medo vai nos deixar inoperantes, ele nos incapacita. Então, Deus fala para Paulo, não tenha medo, Paulo. Eu sou contigo, eu que vou te proteger, Paulo. E você continua pregando a palavra, testemunhando o evangelho. Então, esta também, amados irmãos e irmãs, é uma palavra para você nesta manhã de domingo, para que você não tenha medo. Não tenha medo desta pandemia. Não tenha medo do que possa nos acontecer ou acontecer com os nossos queridos, quer seja a morte que nós vamos ter que enfrentar, ou agora, ou no futuro, algum dia, nós vamos precisar enfrentar a morte, ela faz parte, né, da vida. Né? Nós não somos imortais, mas o Senhor Jesus diz, já passamos da morte para a vida, nós que estamos em Cristo. Então não precisamos temer a morte, nem mesmo a própria morte, porque Cristo já venceu a morte. Como diz, onde está o aguilhão, a morte? Porque Jesus venceu a morte. E também dos nossos próprios familiares. Ontem foi um dia, assim, pesado para nós, né, Giovanni? Nós tivemos aqui na nossa igreja foram 2 grandes perdas de algumas pessoas queridas, né? O paizinho da nossa irmã Lete, seu Antônio, faleceu ontem, nós tivemos com ela, com a família. A nossa querida irmã Dalvinha, filha da nossa irmã Silvia, faleceu também ontem. Eles não faleceram por causa do Covid, né? Ainda que a Dalvinha teve o Covid, isso agravou a situação dela, tinha uma enfermidade autoimune, então houve toda uma complicação. Ela já tinha recebido, inclusive, alta da Covid, mas não resistiu, né? Nós tivemos com a família também, estamos orando por essas famílias. A nossa irmã Adriana também, o seu paizinho, seu Saldir, né, faleceu, estivemos com ela ali, o sepultamento dele está acontecendo agora, inclusive ele era membro de uma igreja de Assembleia de Deus aqui em Foz do Iguaçu. Lidamos com perdas na nossa família, eu já lidei com perdas na minha família, de pessoas amadas, de minha mamãe, dos meus avós, né? Certamente você também, Giovanni, outros irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Então, a palavra de Deus vem para que nós, através da fé, não tenhamos medo, inclusive, da morte. Não tenhamos medo de coisa alguma. Por isso Deus diz, não tenha medo.
Então, nós vamos aprender a olhar aqui e considerar essas áreas, né? Eu vou ler o primeiro tópico, viu, Giovanni? E depois aí você vai poder participar. Mas o primeiro toque é: olhe para o que rodeia. Porque nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, não é verdade? E nesse mundo em que nós vivemos, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Existem tantas coisas querendo nos influenciar. O pastor e teólogo Russell Shedd, ele tem escrito um livro que fala: o mundo, a carne e o diabo. Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno, onde se multiplica a maldade. Nós vivemos numa carne que tem os seus desejos e as suas tentações. E temos um adversário que é o tentador, que é o diabo. Estão tentando ali manter um domínio sobre as nossas vidas. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos libertou, né, do pecado e do domínio do pecado, do domínio deste mundo, da própria carne e do próprio diabo. Mas nós precisamos prosseguir, precisamos perseverar. Então, o pastor Stanley Jones, ele escreve assim: olhe para o que o rodeia. Alguns psicólogos estão convencidos de que a raiz de todos os problemas pessoais está no meio ambiente. Um deles chega a afirmar isso, e talvez os irmãos já tenham ouvido algo parecido: foste feito pela multidão e por ela serás salvo. Claro que isso é um exagero, não obstante, contém uma grande verdade. 3 são as influências que determinam o caráter: a herança inata, a herança social e a própria escolha que o indivíduo faz. Dentro da estrutura das heranças inata e social, há um lugar suficiente para o indivíduo escolher e determinar o seu próprio caráter. Amém? Amém. Veja bem, queridos, eu já ouvi muitas, ou um número significativo de pessoas dizendo assim: mas se eu tivesse tido oportunidades de um emprego melhor, oportunidades de um estudo, de um curso, se eu tivesse nascido numa família que me incentivasse, né? Se o pastor David Simmons, ele tem um livro com esse nome: Se ao menos, S-E, se ao menos, né? Como diz o brasileiro, né? Se ao menos, né? Muitas vezes a gente vive desse se, a gente faz desse se uma muleta, vamos dizer assim, para as nossas desculpas para algumas coisas. E eu quero citar aqui, inclusive, uma síndrome emocional, psicológica, que ficou conhecida como a síndrome da Gabriela. Eu creio, né, que alguns que estão aqui conosco já ouviram falar dessa síndrome da Gabriela Cravo e Canela. Inclusive, lembrou Giovanni aqui no nosso bate-papo antes desse nosso estudo, que isso está na letra de uma música do Chico Buarque. Eu, como música não é muito meu forte, eu nem sabia disso, viu, Giovanni? Mas essa minha falta de cultura musical, misericórdia, né? Mas a frase é a seguinte: eu nasci assim, eu cresci assim, ou eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, né? Eu vou morrer assim. Giovanni, quando você ouve isso, o que você pensa, Giovanni? Pastor, é uma situação bem clara, né? De que a pessoa com esse pensamento acha que não tem correção na sua vida, né? E ela não tem opções. Ela nasce de Sim, uma forma, vai morrer daquela forma e sem esperança, né? De que alguma coisa mude na sua vida. Por ela já ter desistido, porque ela diz assim: eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Então, o que pois sobra é. de esperança para uma pessoa assim? Pois é, ó. A Vilminha compartilhou ali conosco. Essa é uma das antigas, é verdade, minha irmã? É As uma das antigas. antigas. E muita gente vive com essa pseudo-verdade, com esse conceito equivocado.
falso. Certa vez, para você ter uma ideia, Giovanni, eu estava numa reunião de clã, de liderança, e por uma determinada situação que eu precisei repreender um irmão, porque ele se exaltou de uma maneira muito desagradável com outro irmão, sabe, ofensiva. Eu falei, meu irmão, não é assim que nós devemos proceder aqui na reunião. Nós estamos conversando e cada um aqui tem o direito de expressar o seu pensamento. E, às vezes, o nosso pensamento, eles vão se contradizer. Por isso mesmo, a gente conversa para chegar num ponto em comum, num acordo. Giovanni do céu, esse irmão se levantou, veio em minha direção, apontando o dedo, gritando, esbravejando assim, meu pai é assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Sabe? Meu Deus do céu, um crente não pode viver dessa maneira em Jesus, né? Nós podemos dizer, né, que o meio ambiente, o meio que a gente vive, o meio que nos rodeia, o próprio ambiente familiar que a gente vive, onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, ou, enfim, onde nós crescemos, porque nem todos tiveram o privilégio de crescer num ambiente familiar, ou talvez num ambiente familiar saudável, né? Nós temos pessoas que cresceram nas ruas e sublimaram, né? Superaram, pessoas que cresceram em orfanatos e superaram e venceram, pessoas que cresceram em bairros, em vilas marginalizadas e superaram e venceram. O meio, né? As heranças, querem lado social, elas não determinam o nosso caráter, como alguns afirmam. Mas podemos dizer assim, elas influenciam. Nós, em Cristo, temos a capacidade de poder escolher. E Jesus Cristo mesmo disse algo nesse sentido, né? Se alguém quer vir após mim, Jesus mesmo disse que nós vamos escolher, inclusive, se vamos ou não segui-lo. E graças a Deus nós escolhemos seguir Jesus. Este Pastor, caminho extraordinário, né? Sim, Giovanni. essa questão da herança inata também tem muito a ver com a pessoa influenciável, né? Porque se o meio Exato. externo ele acaba gerando conflitos na pessoa e até mudanças no caráter da pessoa, ela é muito influenciável. E esse meio externo se torna nocivo à vida dela, né? Com Inclusive, certeza. inclusive a herança inata passa a ser como uma regra de vida para ela, né? Sim, Foi o sim. caso desse acontecimento que ocorreu com o senhor e esse irmão, né? Sim, sim. E graças a Deus, depois houve um arrependimento, né? Amém. E por algumas situações difíceis que mostraram que não era bem assim. Amém. E ele veio, pediu perdão, né? Pôde se consertar, mas antes precisou passar por algum sofrimento, É nesse né? caso, quando a gente fala em ter o caráter de Jesus, resolve a questão da herança inata. Amém, Giovanni, é isso aí Amém. mesmo. Você sabe qual que é a palavra bíblica que define isso? Santificação. Amém, pastor. Essa é a vontade de Deus para convosco, a vossa Tremendo, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. tremendo. Santificação. Amém. A santificação é que transforma o nosso caráter, nos liberta, inclusive, dessas heranças inatas e social. Né? Nós vamos, no decorrer aqui desse estudo, estar comentando algumas coisas. O pastor Stanley Jones, ele cita 2 exemplos aqui quando ele fala desse assunto. Ele diz assim, ó, o meio ambiente, não obstante, influencia o indivíduo e o faz em grande escala. E aí ele vai dar os exemplos. Uma estudante cujo irmão começou a proceder mal, viu-se atacada por tumores nos lábios e nos olhos. Pensou tratar-se de alergia de fundo alimentar. Era, porém, uma alergia provocada pela ansiedade e pela aflição. Nós sabemos, eu mesmo já atendi, orei com pessoas que tiveram reações alérgicas, úlceras estomacais,
dores lombares, e era de fundo emocional, por ansiedade, por alguns medos que estavam vivendo, por situação muito difícil que estavam passando, e diante da oração, do depor a confiança nas mãos de Deus, foram curadas disso aí. Outro exemplo que ele cita é de uma moça, ele diz assim, certa moça trabalhava como secretária de 2 irmãos, que não se combinavam bem. Todas as noites tinham que tomar comprimidos para ajudar na digestão. Quando os irmãos chegaram a um acordo e a tensão nervosa desapareceu, a digestão dela se normalizou. Aí 2 exemplos, né? Algum tempo atrás, vendo um estudo sobre doenças psicossomáticas, ou seja, doenças de fundo emocional, eu não me lembro agora, a gente vai lendo tanta coisa, né? Não me lembro o autor, mas ele dizia assim que pessoas que crescem num ambiente familiar conflituoso, de muita briga, de muita contenda, de muita tensão, tendem a desenvolver doenças de fundo alérgico, respiratório, como bronquites, asmas e alergias no geral. Olha que interessante. E aí ele diz, pessoas que crescem num ambiente familiar saudável, onde há demonstração de carinho, de amor, de afeto, crescem com uma vida de saúde física e emocional estruturada, equilibrada, crescem com mais saúde. Então, por isso, desse estudo, viu, irmãos, dessa palavra hoje, porque o Senhor quer nos ensinar a olhar, e aqui é um convite para a gente olhar para dentro de nós e olhar ao nosso redor. Olhe para o que te rodeia e veja o que possa estar te influenciando, determinando as nossas atitudes, e se estamos reagindo do ponto de vista humano. E o apóstolo Tiago vai dizer que a sabedoria humana ela é animal e demoníaca. Ou se estamos reagindo do ponto de vista divino, porque a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é amável, ela é tratável, ela é indulgente, ela é respeitosa, ela é misericordiosa. Amém. Que tremendo bênção, né, Giovanni? Pastor, até voltaria aqui no texto bíblico que a gente acabou de citar, ali Sim. no 10a, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Só pela Amém. palavra, né? Já está dizendo, Senhor, eu cuido do teu interno e do teu externo. Seja Exatamente. comigo, que esse mal Amém. eu vou evitar. Então, o Senhor Jesus está falando isso para nós na palavra. Isso. Então, nós podemos dizer assim, eu vou pedir para você ler, Giovanni, para nós, 1 João, capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. 1 João, capítulo 4, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, Amém. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém! Que palavra maravilhosa. Você viu? Palavra tremenda, né? Essas duas coisas não caminham juntas. O amor ou o medo. O medo... Uma antagônica da outra. O que o medo produz mesmo, Giovanni, que você leu aí? Vamos rever. O medo produz... O medo produz tormento. Ou seja, uma pessoa que vive dominada, que tem um caráter determinado pelo medo, é uma pessoa que vive atormentada. Sim. E quem vive atormentado não deixa de se tornar um atormentador também, né? Sim. Se torna um escravo daquela situação. Exato. Agora, quando nós recebemos o amor de Deus em nosso coração, quando nós recebemos Jesus, que é a expressão maior do amor de Deus, nos liberta. O que acontece com o medo? O medo é lançado fora. O medo, ele não vai mais encontrar uma poltrona para se acomodar no nosso coração. O perfeito amor, o amor de Deus, e Deus é amor,
como a gente já disse esses dias, o amor não é Deus, mas Deus é amor. Esse amor de Deus lança fora todo medo. E o medo, a gente não vive mais por medo. A vida do cristão, ela não é determinada pelo medo. A vida de um cristão é determinada pelo amor. Pelo amor de Deus. Por isso está escrito que o Espírito Santo que nos foi outorgado derrama amor em nossos corações. E essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Então nós poderíamos dizer assim, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está aqui conosco, participando dessa nossa classe Escola Dominical, entenda assim. Nós nascemos num ambiente. Nós temos uma herança inata, uma herança social, mas o que vai determinar realmente o nosso caráter são as escolhas que nós fazemos no dia a dia de nossas vidas. E o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para que possamos ser pessoas que tomam decisões baseadas na vontade de Deus. Amém. Não apenas decisões baseadas no que é certo e errado, mas decisões baseadas na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, escolha a vontade de Deus. E Amém. Hoje, então, eu quero dizer para você, nós não estamos sozinhos para tomar as nossas decisões. Glória nós temos a palavra de Deus para nos reger, para nortear as nossas decisões, e nós temos aquele que toma a palavra em suas mãos como uma espada, que é o Espírito Santo. Romanos 8 diz para nós, todos, pois, que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Portanto, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar nesta vida nossa de decisões e de atitude no nosso dia a dia, no cotidiano, nos nossos relacionamentos. Amém, Giovanni? Amém, com certeza, pastor. Quer dizer algo ainda nesse sentido para a gente ir para o segundo tópico? Que as nossas escolhas, pastor, elas têm que ser escolhas bem pensadas, mas, Amém. Primeiramente, colocadas na mão de Deus. Amém. Antes de qualquer Amém. Ato nosso, antes de qualquer atitude, confiar primeiro no Rei. Amém. É uma grande chance de não errar, pastor. 99,99% de chance de acertar. Amém. E aí fica uma sugestão de leitura para você, depois que a gente concluir a nossa escola dominical, Provérbios, capítulo 16. Todo o capítulo 16 de Provérbios, e em destaque os 3 primeiros versos, verso 9, mas enfim, o capítulo 16 que fala sobre o planejamento, fala sobre os planos do coração humano. Amém. E nós estamos falando sobre isso, né? Quando pensamos a vida, quando planejamos a vida, nossa pessoal, nossos sonhos, familiar, profissional e tudo mais, que possamos colocar, como diz aqui o Giovanni, tudo nas mãos de Deus e aguardar, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Ou seja, vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém, né, Giovanni? Amém. Segundo tópico é olhe para o seu passado. Olhe para o seu passado. E isso aqui, queridos, tem um peso muito grande também. Tem uma importância. Pastor. Quantas pessoas param de viver porque ficam presas a um passado? Ou, vamos até dizer aqui, não está exatamente incluído no estudo de hoje, poderíamos até acrescentar um outro tópico, né? Quantas pessoas também não vivem porque vivem como sonhadoras fantasiosas, olhando para um futuro que ainda não aconteceu e que pode não acontecer, fantasiando um futuro. Não é que a gente não tem que olhar para o futuro, a gente tem que planejar, né? A gente tem que pensar o futuro, mas nós não podemos criar um futuro fantasioso, surreal, que não se torna realidade. Amém, Giovanni? Amém, pastor. E existem muitas pessoas ainda assim, pastor. Não é?
Pessoas que vivem até um amor platônico com uma outra pessoa, né? Porque não tem coragem de chegar e dizer que amam. Verdade. Sofre sozinha e o outro nem sabe desse sofrimento. Pois é, não pode, né, Giovanni? Não pode. Jesus nos chamou para viver a vida, né? E Amém. a gente vai aprender Plenamente. algumas coisas, né? Jesus nos ensina a viver o dia a dia, né? Viva cada dia o seu próprio mal, Mal. não é? Viver o Busque dia a sempre dia, o seu tá? bem. Exatamente. Então, o pastor Stanley Jones, sobre esse segundo tópico, olhe para o seu passado, ele escreve o seguinte: pode ter havido no seu passado, quando ainda criança, algum choque emocional, algum medo que ficou em seu subconsciente e que permaneceu latente aí. Depois ulcerou às escondidas. Assente-se com os nervos relaxados. E dá até uma sugestão de uma dinâmica aqui. Assente-se com os nervos relaxados e a cabeça para trás, os olhos fechados, e deixe que sua mente vagueie pelo seu passado, a ver se ela se apega a algum incidente havido. Cuidadosamente traga-o à tona, examine-o e tire-lhe o ferrão. Assim, nunca mais ele o molestará. Se trata de algum pecado ali enterrado, apresente o amor redentor de Deus. Ele perdoa e lava tudo. E você se sentirá liberto. Ou, de fato, você estará liberto. E, de fato, não é? Tem pessoas, Giovanni, que vivem um remorso, um pecado, um pecado cometido, ou um pecado sofrido no seu passado, e ela vive remoendo aquilo. E isso atrapalha a sua vida, isso impede a pessoa de prosseguir, de desenvolver todo o seu potencial em Deus, de viver tudo que Deus tem planejado para ela. O Senhor quer a nossa salvação, o Senhor quer a nossa libertação. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus veio para curar. Ele curou doentes e atormentados. Todos os enfermos e doentes eram levados até Jesus e ele os curou. Paralíticos, lunáticos e endemoniados. Jesus curou as pessoas com doenças de ordem física, paralíticos, de ordem psicológica, emocional, os lunáticos, e de ordem espiritual, os endemoniados. Pessoas que vivem debaixo de pactos demoníacos, de promessas a entidades, entre aspas, santos, guias, pessoas que foram consagradas e vivem debaixo desse rótulo, pessoas que vivem uma vida traumatizada por situações que sofreram no passado, abuso sexual, a violência mental, violências físicas. Pessoas que têm dificuldade de amar o cônjuge, amar os filhos, porque não foram amadas. Porque ao invés de terem sido amadas, foram tratadas de maneira assim, foram maltratadas na sua criação, vamos dizer assim. O que a palavra de Deus diz para nós, né? Eu creio, sabe, Giovanni, que é impossível que exista uma pessoa que não tenha sequer pelo menos uma lembrança boa que ela possa ter do seu passado. Tanto que o profeta Jeremias tem uma palavra nesse sentido. Vamos ler lá Lamentações? Vamos ver o que diz ali em Lamentações, Giovanni. Lamentações 3:21. 3, verso 21 até o 23. Vamos ler do 21 ao 23. Como é que a gente lida com o passado? Lamentações 3:21 ao 23. Assim diz a Isso. palavra. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ó Senhor. Amém. Amém. O que o profeta está dizendo para a gente fazer aí, Giovanni? Pastor,
Isso aqui toca muito o meu coração. Renova-se a cada manhã, pastor. Que nem a gente está falando, né? Vive o seu mal cada dia, mas renova-se a cada manhã. Esteja preparado. Exato. Esqueça aquilo que te fere no passado e torne o teu presente na presença do Senhor. Mude a sua Isso, vida. Que nem o Senhor falou, santificação, transformação. amém. Não é verdade, pastor? Veja o que o apóstolo Paulo diz acerca disso, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está lá em Filipenses, no capítulo 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para as que diante de mim estão, para conquistar. Amém? Assim como diz agora em João 14:1, que o Senhor já tinha selecionado, olha que palavra maravilhosa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, Senhor Jesus falou. Amém. Amém. Então, meus queridos irmãos, nesse segundo ponto aqui, olhe para o seu passado. Não olhe para o passado para ficar remoendo o passado. Não permita que o seu passado se torne uma cadeia, se torne uma prisão para você. Não permita que o seu passado seja um cativeiro para a sua alma, para a sua vida emocional, psicológica, para a sua vida espiritual, para a sua saúde. Olhe para o passado e rebusque no teu passado aquilo que te causa mal, que ainda é como um ferrão cutucando a sua alma. Remova esse ferrão. Tiago 5,16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, orais uns com os outros e sereis curados. Olha que interessante. A confissão que traz o perdão é a mesma confissão que produz cura. Então, descubra realmente, coloque em prática essa dinâmica que o pastor Stanley Jones sugere. Você sente num sofá, numa poltrona, confortavelmente. Faça uma oração a Deus. Diz: Espírito Santo, vem e sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algum pecado ainda enraizado em minha alma que eu preciso me libertar dele, confessá-lo em arrependimento, abandoná-lo. Me mostra, traz a revelação. Espírito Santo de Deus, me mostra se tem ainda nas minhas memórias alguma coisa que me perturba, que está ali encalacrado, preso e que não me deixa viver o que o Senhor tem para mim. O pastor John Wesley, né? O nosso, podemos dizer amado assim, John Wesley. Amado John Wesley, né, que foi um homem usado por Deus, uma testemunha viva do Senhor nesse sentido. Ele fazia uma oração, sabe? Eu, quando li esta oração de John Wesley, ela também entrou no meu coração e se tornou uma oração minha, sabe, Giovanni? Ele orava e dizia assim: Senhor, a palavra santificação de novo, Senhor, santifica o meu subconsciente, para que até mesmo os meus sonhos sejam puros. Oh, glória. Nós sabemos que quanta coisa está guardada no nosso HD mental, né? No nosso banco de dados, na nossa memória, que não está no consciente, está no subconsciente. Quanta coisa que nós vivenciamos na vida, que faz parte de nossa história de vida. Então, nós precisamos, sim, fazer esta oração. Santifica, Senhor, o nosso subconsciente, para que os nossos pensamentos sejam puros, para que, consequentemente, se o nosso coração for puro, nossos pensamentos forem puros, toda palavra que sair da nossa boca vai ser pura. Por isso, todas as coisas são puras para os que são puros de coração. Né? Para que as nossas atitudes também sejam puras, sejam santas para o Senhor. Amém, Giovanni? Amém. Pastor, eu complementaria essa oração que John Wesley pedia ao Senhor: dê-me um coração aquecido. Para mim é a minha direção de vida. Um coração aquecido pelo Espírito do Senhor. Amém.
Amém. E aí a palavra aqui do profeta Jeremias, desse pastor aqui, Jeremias, o pastor das Lamentações, né? Quero trazer, traga à memória o que te dá esperança. O que dá esperança. Trazendo a memória o que te dá esperança, querido, que vai fazer diferença positiva na sua vida. E deixe o Espírito Santo te guiar, né? Filipenses 4:8 diz assim, né? E a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, o fator F48, fator, né? P48, Filipenses 4:8. Tudo o que ocupe o seu pensamento seja, né? Lê para nós Filipenses 4:8, Giovanni, e depois a gente já vai passar para o próximo próximo tópico. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há em algum louvor existe, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Amém. 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 Então, primeiro, olhe para o que o rodeia e coloque as suas decisões nas mãos de Deus. Segundo, olhe para o seu passado, traga o que te traz esperança à memória, aquilo que tem virtude e louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Confesse os teus pecados, liberte-se deles, do domínio deles. Derrame o seu coração ao Senhor naquilo que você sofreu, algum choque, trauma emocional. Permita que o Senhor cure a tua memória. Se deixe guiar pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amém, né? Pastor, eu diria mais também, as pessoas que, além dessa oração maravilhosa, né, dessa reflexão em função do seu passado, de algum trauma, de algum pecado, procurar ajuda. Se não for suficiente sozinho, procurar ajuda, procurar o conselho pastoral, procurar uma pessoa de Deus que possa dar um bom aconselhamento, encaminhamento, procurar ajuda psicológica, emocional. Diz a Bíblia que nós devemos nos suportar uns aos outros. Então, sempre haverá alguém que poderá ajudar a levar esse problema junto, porque o Senhor Jesus já diz, né? Divida o seu fardo comigo que o meu é leve. Se o fardo de Jesus é leve, todo problema tem solução, pastor. Todo problema tem solução. Amém. Amém. Mateus, né? Mateus 11:29. Vinde a mim, uma ordem, um comando, vinde, imperativo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave, o meu fardo, porque ele é leve. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então achareis descanso para as vossas almas, disse Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Isso mesmo, queridos. Que não nos tornemos cristãos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Praticantes da palavra. E o terceiro tópico, olhe então para as suas ideias e atitudes presentes. Poderíamos dizer assim, né? Olhar para o futuro não de maneira fantasiosa, mas olhar para o futuro entendendo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. E aí nós vamos então considerar o nosso dia a dia, o nosso presente, as ideias e atitudes presentes. O pastor Stanley Jones diz assim para nós, e aí a gente caminha para a conclusão. Seus temores podem ter raízes numa errada porção de ideias e atitudes que ainda agora estão operando em você. E eu diria que conceitos equivocados, né? Princípios que pessoas estabeleceram para si de vida, que são
contrários à palavra, estão fora da vontade de Deus. Por exemplo, um princípio que, entre aspas, rege a vida de muito brasileiro e, por que não dizer, de muitas pessoas, né? O princípio de querer levar vantagem em tudo. Está cancelado, em nome de A Jesus. lei de Gerson, né, se tornou até famosa, a lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. Né? Não, eu para crescer, eu piso mesmo em quem eu tiver que pisar. São conceitos equivocados, frios, maus. Não é verdade, Giovanni? Com certeza, pastor. Essa é uma lei que não deveria nem ser citada como do povo brasileiro. Isso é uma lei errada no mundo inteiro. Tirar vantagem sobre os outros. Pois é. Se alegrar com a tristeza, com a desgraça dos outros. Não é assim, né? Giovanni, coisas que eu creio que você ouviu, eu ouvi e talvez até dissemos, ou pessoas disseram. Né? Aquela mãe, aquele pai que não consegue disciplinar o seu filho, a sua filha, e diz assim, ó, eu vou chamar a polícia. Ó, Deus castiga. Se você for desobediente, Deus castiga. E cria o filho com esse tipo de imagem, de visão de Deus. Aí a criança cresce com medo de Deus em vez de crescer com o amor de Deus. A criança cresce com medo da polícia. A criança cresce com medo dos outros. Na igreja, como pastor, Giovanni, eu já ouvi isso, já precisei corrigir. Às vezes eu já fiz até, me senti obrigado até a dizer publicamente, ó, não faz isso porque o pastor não gosta. Criando traumas, né, pastor? Não faz isso que o pastor vai te chamar a atenção. Ó, vou chamar o pastor para te chamar a atenção, para te corrigir. Meu Deus! Aí a criança cresce, não quer nem saber de pastor, de igreja. Não é verdade, Giovanni? Sim, isso é mania que as pessoas têm de pegar uma referência que não tem coragem de se colocar à frente dessa referência e coloca uma referência em outra coisa, em outra pessoa. Só que negativamente. Exatamente. Ó. Então, o Stanley Jones, né, ele diz assim, ó, certa mulher, ele dá alguns exemplos, certa mulher de fino trato teve uma crise em sua vida quando necessitou de Deus. Mas a ideia que fazia de Deus era a que formara quando menina, através de um sermão de certo pastor. A ideia de um ser sempre irado a jogar as pessoas no inferno. A ideia dessa criança, ela cresceu assim, Deus é irado e só joga as pessoas no inferno. E só castiga. E só castiga. Né? A ideia de um ser sempre irado, então, a jogar as pessoas no inferno. Quando, em seu medo, se voltava para Deus, não conseguia ajuda, porque a ideia que tinha de Deus lhe metia medo. Uma ideia errada de que Deus prejudica a libertação do medo. Uma ideia errada de Deus prejudica a libertação do medo. As pessoas de se aproximarem dele. E olha como é forte essa questão de autoridade. É um testemunho que eu posso citar aqui. Eu estava com um certo pastor, amigo, muito amigo meu, uma pessoa que foi um referencial bom para a minha vida, e ele foi visitar na época, uma aluna de seminário, porque ele precisava pedir perdão para ela. Olha que lição de humildade que ele me deu naquele dia. Por que ele precisava pedir perdão para aquela menina? Porque quando ela era criança, uma menina assim, muito bonita, de olhos azuis, assim, muito vivos. E ele, para brincar com essa menina, porque ela era muito bonita, chamava ela de feia. Ele passava a mão na cabeça dela, carinhosamente, de oi, sua feia. Olha como a gente precisa ter cuidado com rótulos, Giovanni. Essa menina, ela cresceu com a ideia de que ela era feia, porque o pastor dela dizia que ela era feia. Ele foi pedir perdão para ela. Eu participei desse momento. Ela chorou muito, abraçou o pastor.
aquilo foi uma libertação na vida dela e na vida dele, desse pastor. Amém. Às vezes a gente, não, isso aí é coisa de gente fresca, é isso, aquilo. Certa vez, uma diretora de uma escola muito conhecida e uma escola referencial numa certa cidade falou assim: pastor, o senhor pode me dar alguns minutos para eu conversar com o senhor? Pois não, professora. O nosso filho aqui, o Ismael Augusto, estudava nessa escola, estudou nessa escola, numa das escolas que ele estudou, né? E, pois não, professora. Pastor, eu gostaria que o senhor orasse comigo e me ouvisse um pouco. Eu preciso fazer-lhe uma confissão. Eu sempre maltratei muito meus funcionários e minhas funcionárias quando alguns deles vinham com atestado médico de licença porque estavam passando por uma depressão. Eu dizia, inclusive dizia para as outras pessoas, isso é frescura, isso é porque não quer trabalhar, é gente fraca, isso, aquilo, e, enfim, comentou. E ela falou assim: pastor, eu estou passando por um período de depressão. Eu consultei o médico, ele diagnosticou que eu estou com uma depressão, eu preciso tratar, e eu estou arrependida da maneira que eu tratei e tratava as pessoas que passavam por depressão. O senhor pode orar comigo? Eu pude orar com aquela senhora, ela, graças a Deus, experimentou a graça de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus. Sabe, Giovana? Então, a gente não pode menosprezar a dor, a aflição, inclusive, do outro. Sim. Nós precisamos rever os nossos conceitos, ou os nossos até preconceitos, as nossas ideias e atitudes erradas. Até mesmo para rever decisões, que é o que acontece, e a gente encerra com esse texto de Atos, capítulo 18, e eu peço para o Giovanni ler o verso 6 para nós aqui, nesse instante, e aí, então iremos fazer uma oração. Atos, capítulo 18, versículo 6. Isso. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça e vosso sangue, e dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Olha só, queridos. Paulo, ele estava ali na cidade de Corinto, pregando o evangelho. Ele pregou o evangelho nessa cidade de Corinto e ele levou o evangelho para algumas pessoas, inclusive. Não é verdade? Ele evangelizou algumas pessoas ali na cidade de Corinto. Só que o que houve? Houve uma oposição dos judeus ali da cidade de Corinto. E diante desta oposição e da blasfêmia dessas pessoas, Paulo tomou uma decisão. Ele sacudiu as vestes, né, Giovanni? Limpou as vestes, tirou o pó. E eu vou para os gentios, para os não-judeus. E essa foi a decisão de Paulo. Mas nós vamos ver que uma decisão fora da vontade de Deus. Uma decisão errada. Paulo vai dormir. E à noite, enquanto ele está dormindo, ele tem uma visão de Deus, que é o que nós lemos nos versos 9 e 10. Vamos reler os versos 9 até 11, Giovanni, por favor? Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria que vocês guardassem essa palavra. Não temas, não tenha medo. Amém, Senhor. Ali já eram gentios? E aí, pregue a palavra, querido. Seja uma testemunha viva de Cristo. Que as nossas ações testemunhem Cristo. O Senhor pode falar hoje contigo também em visão. Amém. O Senhor pode falar em sonhos. Se deixe guiar pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor, amado. Se torne um praticante da palavra e não só um ouvinte. Para enfrentarmos
as vicissitudes dessa vida, as lutas dessa vida, para que a nossa vida seja uma vida realmente dirigida pelo Espírito e pela palavra. Errais por não conhecerem nem a palavra e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer e aplicar a palavra. Precisamos conhecer o poder de Deus e viver no poder de Deus. Precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, olhando para as coisas que nos rodeiam, olhando para o passado e olhando para as ideias e atitudes presentes, que possamos afirmar e reafirmar a vontade de Deus na nossa vida, aquilo que nós já aprendemos, colocando em prática mesmo, enfatizando isso e abandonando aquilo que está de errado, o próprio pecado, as ideias erradas que fizemos de Deus, do próprio Evangelho de Deus, né? Que possamos viver a plenitude do conhecimento da graça de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Eu vou querer dar uma palavra final para os irmãos. Eu gostaria de ressaltar essa passagem de Paulo, né? Porque ele nos ensina que mesmo que a gente dê um passo atrás, mesmo que diante do enfrentamento a gente enfraqueça, esmoreça e desvie, procure logo ali na frente conversar com o Senhor. Porque, com certeza, Ele vai te reconduzir na obra. Ele vai te recolocar na obra. E mais preparado ainda, porque você já tem a experiência do enfrentamento. Porque até então, pastor, a gente como crente acha que é muito fácil chegar nas pessoas e que vão pensar conforme o Senhor pensa. Não, não é assim. Deus vai nos colocar pessoas difíceis mesmo para que a gente possa interceder a favor deles e falar de Cristo para eles. Não vai ser fácil. Vai ser um enfrentamento diário. A gente só tem concordância sobre Jesus quando a gente está na nossa casa do Senhor, na nossa igreja. Porque é o mesmo povo, a mesma linguagem, o mesmo amor. Mas fora, queridos, nós vamos ter enfrentamentos. E Paulo está nos ensinando, mesmo que você tenha que dar um passo atrás, reconcilie com o Senhor. Busque a visão do Senhor. Porque na próxima, você estará muito mais fortificado, valente, guerreiro, e saberá de uma forma, na sabedoria que vem do céu, como lidar com esse enfrentamento. Amém? Amém, Giovanni. Giovanni, eu vou ler um texto aqui, final, né? E depois eu gostaria que você fizesse uma oração. Amém. E depois da oração, eu também vou fazer uma oração, até para a gente orar juntos, tá bom? Ok. O texto está no livro de Salmos, o Salmo 32, é uma oração de Davi, é um salmo pedagógico, didático, né? Um salmo de ensino, é um salmo de bem-aventurança, que diz assim para nós, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus olhos, pois meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em todo tempo, sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Agora, a ênfase. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho, diz o Senhor. Não sejam como o cavalo ou a mula
que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o secará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem, todos vocês que são retos de coração. Mais uma vez o verso 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Amém. Amém. Ora conosco, então, Giovanni, por favor. Amém. Glória a Deus. Ô Pai querido, amado Pai. Senhor, obrigado por este momento, Senhor, de qualidade que tivemos juntos com o nosso pastor e nossos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, pela educação cristã que recebemos nesse dia, Senhor. Meu Deus. Obrigado, Senhor, por poder conhecer mais um pouquinho do Teu reino, da Tua vontade, Senhor. Ô, Senhor amado, que o Senhor possa nos conduzir nesse domingo, Senhor, também à noite no culto, Pai. Na Tua direção, Pai, em nome de Jesus, perdoando nossos pecados, Pai, perdoando porque somos falhos, erramos, Senhor, somos pequeninos, e sabemos que o Senhor é que nos assegura, Pai, a salvação e a transformação de um coração duro, Senhor. Amém. Perdão, Pai, por esses pecados, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse domingo com nossas famílias, Pai, em bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que a Tua palavra, Senhor, seja como espada cortante dos dois lados, Pai, que divida o que é espiritual Amém. Do material, Senhor. Nos tornando mais flexíveis, Senhor, mais tolerantes, amáveis, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Teus agentes, Pai. Ô, Senhor, assim como disse o Teu apóstolo, Pai, que o espinho na nossa carne, Senhor, fique nos maltratando, nos doendo, Senhor, mas para que a gente enalteça o Teu nome, Pai, todos os dias. Mas sabemos que pela Tua vontade esse espinho é retirado, Senhor. É nisso que cremos, Pai. O Senhor abençoe a vida do pastor Ismael, da sua família. Abençoe a vida de todos os irmãos que estão ouvindo essa live, Senhor, e suas famílias. Que tenham um ótimo domingo, Senhor, na Tua paz, no Teu amor, Senhor. Ô, Senhor, nos colocamos diante de Ti, da Tua cruz, Senhor Jesus, colocando nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, pedimos o Teu amparo e que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus Cristo, tira de nós toda e qualquer ideia errada Sim, acerca do nosso Pai Celestial. Verdade. Acerca da vida e do futuro. Senhor, eu creio, Tu estás limpando nossas ideias e atitudes erradas com a Tua perfeita santidade e com a santidade do Teu amor. Amém, Senhor. Tu estás esterilizando todos os nossos medos. Verdade. Tu estás nos libertando de todo o mal. Nós Te agradecemos por Cristo Jesus, Senhor. E que a bênção de nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja conosco, com todo o seu povo, agora e sempre. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Giovanni, abençoado. Um bom dia para você, para a Miriam. Obrigado, família, pastor. Um amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor também lhes abençoe. Um bom almoço para vocês, um bom domingo. E até à noite no nosso culto de celebração da Ceia do Senhor. Você que vai participar do culto online, prepara na sua casa o pão, o cálice com o suco de uva, para que a gente então possa comer do pão e beber do cálice, em nome do Senhor Jesus juntos. Vamos nos preparar para o culto de ceia nessa noite. Ó. Amém. Um abraço a todos. Isso aí.